Bem-vindos de volta ao canal Tela Resumida. A série começa quando Xiaoyin é sequestrada por Gongchu, um empresário rico e influente, que exige saber o paradeiro de uma criança que ela supostamente teve 3 anos atrás. Confusa, Xiaoyin afirma que nunca conheceu Gongchu. A secretária dele, Feng De, usa um detector de mentiras para interrogá-la, perguntando onde ela esteve na véspera de Ano Novo há 3 anos. Xiaoyin responde que estava trabalhando como garçonete em uma festa naquela noite. Feng De então revela que seu chefe foi drogado e atacado no evento, e Xiaoyin está sendo acusada de estar envolvida. Após confirmar que ela está dizendo a verdade, Feng De informa Gongchu, mas ele, ainda desconfiado, ordena que o interrogatório continue. Vários dias se passam, e Xiaoyin permanece em cativeiro, lutando para recordar o que aconteceu naquela noite. Eventualmente, ela se lembra de estar com uma colega chamada Tang Yi, que poderia confirmar sua inocência. No entanto, Feng De avisa que convencer Gongchu será difícil, pois ele tem transtornos de personalidade e se torna obcecado em culpar quem ele acredita ser responsável. Naquela noite, Gongchu confronta Xiaoyin, insistindo que ela é a mulher com quem ele esteve 3 anos atrás. Calmamente ela nega, o que o enfurece. Ele então ordena que Feng De a deixe na floresta para que morra de fome. Desesperada, Xiaoyin implora para fazer uma última ligação para sua família, mas decide ligar para Qianchu, o homem por quem é apaixonada. No entanto, seu coração se parte ao perceber que ele não mostra nenhuma preocupação por ela. No dia seguinte, exausta de tanto vagar, Xiaoyin desmaia, pois está presa em um castelo isolado, distante da cidade. Quando tudo parecia perdido, Gongchu aparece e a resgata. Ao recobrar a consciência, Xiaoyin insiste que pode provar que não é a mulher que ele procura, e Gongchu permite que ela procure Tang Yi. Durante a busca, ela reencontra Qianchu, que revela estar prestes a se casar. Em meio à surpresa, ela acidentalmente quebra um vaso de 20.000 yuans, uma quantia que não tem como pagar. Ela chama Feng De, que chega ao local acompanhado de Gongchu. A situação toma um novo rumo, e Xiaoyin é obrigada a assinar um contrato que a vincula a Gongchu até que consiga provar sua inocência, ou terá que pagar 10 milhões de yuans. Relutante, ela assina, sem saber que isso significa que terá que morar com ele. Insatisfeita com o castelo, Xiaoyin é transferida para uma casa onde deve cozinhar, já que Gongchu não gosta da comida preparada pelos servos. No dia do casamento de Qianchu, Xiaoyin fica devastada ao descobrir que a noiva é sua irmã, Shiji, que revela estar grávida. Durante a cerimônia, Gongchu surge inesperadamente para levar Xiaoyin embora, e ela tenta se esconder. Acaba encontrando Qianchu, que aparenta estar com problemas de saúde. Mais tarde, Xiaoyin vai à praia e encontra Gongchu, com quem compartilha seus sentimentos de solidão, resultantes de ter sido adotada. De repente, Qianchu desaparece e Xiaoyin corre em busca dele até encontrá-lo na floresta. Quando outras pessoas chegam, ele, acreditando que Xiaoyin é a culpada de algo, acaba agredindo-a. Pouco depois, Feng De a encontra, e ela conta que, no passado, Qianchu foi cego e que ela cuidou dele durante esse período. Eles se apaixonaram, mas após Qianchu recuperar a visão com uma cirurgia, ele perdeu a memória e se voltou para Shiji. Quando Xiaoyin tentou ajudá-la a lembrar do passado, os pais dela a acusaram de tentar roubar o namorado da irmã, levando-a a ser expulsa de casa. Feng De a leva de volta para Gongchu, que fica irritado com a constante negação dela sobre ter um filho com ele. Ele a abandona na beira da estrada, mas seus amigos eventualmente a resgatam. Nesse momento, Gongchu aparece e, furioso, ataca um dos amigos de Xiaoyin, ferindo-o gravemente e enviando-o ao hospital. Ele avisa Xiaoyin para manter distância de outros homens. Qianchu também está presente, e Xiaoyin pede a ele que investigue Tang Yi. Eles combinam de se encontrarem num parque de diversões, um lugar que prometeram visitar juntos. A história de 3 anos atrás se repete quando Gongchu leva Xiaoyin como sua acompanhante a uma festa. Lá, ela encontra Tang Yi e implora que ela revele o que realmente aconteceu naquela festa de 3 anos atrás. Para sua surpresa, Tang Yi afirma que nunca viu Xiaoyin naquela ocasião. Gongchu então leva Xiaoyin para uma sala privada, afirmando que vai fazer com que ela se lembre do que aconteceu entre eles. Xiaoyin continua insistindo que é inocente e implora por sua liberdade, mas Gongchu admite que não vai deixá-la ir porque a ama. No dia seguinte, Xiaoyin se encontra com sua mãe,
que exige que ela assine um documento rompendo todos os laços com a família para aliviar a situação com sua irmã. De coração partido, Xiaoyin assina, sentindo-se profundamente traída. Para animá-la, Gongchu tira um tempo do trabalho e a leva à praia, onde aproveitam a tranquilidade juntos. Mais tarde, Xiaoyin sente vontade de fazer um grafite e, por acaso, encontra um saco de tinta. Ela começa a pintar e Gongchu a acompanha. Eles são observados por Luo Qi, que havia deixado a tinta ali, sabendo que Xiaoyin se sentiria mal após assinar o documento. A cena então muda para Gongchu oferecendo a Xiaoyin um anel de diamante. Quando ela o recusa, ele, frustrado, joga o anel fora. Ao ir buscá-lo, Xiaoyin avista Tang Yi à distância e decide segui-la até um restaurante. Lá, ela escuta uma conversa entre Tang Yi e Shi Ji sobre os acontecimentos de 3 anos atrás. Antes que consiga ouvir mais, Feng De a encontra e a leva de volta. Determinada a investigar Shi Ji, Xiaoyin sugere a Gongchu a ideia de hackear o telefone dela. Pensando que Xiaoyin busca vingança, Gongchu concorda em ajudar e lhe dá um dispositivo para acessar o celular de Shi Ji, permitindo que ela a espione secretamente. Ela consegue hackear o telefone de Shi Ji e descobre que ela planeja encontrar Tang Yi novamente em um hotel. Determinada a descobrir a verdade, Xiaoyin decide segui-los e encontra Chen Chu, que também está em busca de respostas. Juntos, eles ouvem uma conversa reveladora. 3 anos atrás, Shi Ji pagou Tang Yi para drogar Xiaoyin, planejando que ela dormisse com o milionário durante a festa. Mais tarde, Xiaoyin escuta as gravações do telefone hackeado, onde Chen Chu confronta Shi Ji, dizendo que recuperou a memória e sabe que ela não está grávida. Ansiosa, Xiaoyin marca um encontro com Chen Chu para confirmar se ele se lembra da promessa que fez a ela. Quando se encontram, ele revela que a promessa era ser sua família e garante que Gongchu não vai separá-los, já que ele descobriu que a mulher com quem esteve 3 anos atrás era, na verdade, Tang Yi. Eles então confrontam Tang Yi, que confessa ter tomado metade da pílula que Shi Ji lhe deu, na esperança de dormir com um milionário para melhorar sua vida. No entanto, ela tem medo de contar a Gongchu que tem um filho dele, temendo represálias. Qianchu acredita que revelar a verdade pode ajudar no tratamento da criança, que está doente. Xiaoyin hesita em contar tudo a Gongchu, mas quando ele pergunta diretamente, ela acaba confessando. Gongchu, incrédulo, insiste em fazer um teste de DNA na criança. Tang Yi entra em pânico, pois, embora tenha dormido com Gongchu, sabe que ele não é o pai do seu filho. Ela mentiu, contando com a ajuda de Chen Chu para tratar a doença da criança. Sentindo-se traída, Xiaoyin confronta Chen Chu sobre por que ele mentiu. Ele explica que queria afastá-la de Gongchu, acreditando que talvez ela desejasse estar com ele. Nesse momento, Gongchu chega e, ao perceber os encontros secretos entre Qianchu e Xiaoyin, reage violentamente e agride Qianchu. Xiaoyin tenta intervir, mas acaba desmaiando na confusão. Ao acordar, Xiaoyin descobre que Tang Yi e seu filho foram libertados e que Qianchu está a salvo. Logo depois, Xiaoyin é chamada por sua mãe, que lhe dá pílulas que a fazem desmaiar. Quando desperta, ela vê Gongchu e, sob o efeito das pílulas afrodisíacas, tenta beijá-lo, com a visão turva por borboletas. Na manhã seguinte, descobre que sua mãe e irmã foram presas por causa das pílulas. Mais tarde, ao visitar Qianchu, Xiaoyin diz que precisa de um tempo sozinha e planeja viajar, mas promete que voltará. Depois que sua mãe e irmã são soltas, Shi Ji dá uma entrevista pública, implorando a Xiaoyin que devolva seu marido, revelando que ele pediu o divórcio. Isso gera um escândalo público, com pessoas acusando Xiaoyin de roubar o marido da irmã. O peso da pressão pública leva Xiaoyin a ter um ataque de pânico. No momento em que Xiaoyin se sente completamente desamparada, Gongchu aparece inesperadamente e a leva de volta para casa. Profundamente traumatizada pelo ataque, Xiaoyin entra em choque e para de falar. O psiquiatra recomenda a Gongchu que ela fique próxima de alguém que ama para ajudá-la a se recuperar. Gongchu fica ao seu lado, mas ao perceber que seu estado não melhora, decide levá-la até Qianchu, achando que ele pode ser quem ela precisa. Contudo, o coração de Xiaoyin permanece ligado a Gongchu. Em uma sessão de hipnose, ela finalmente recupera a fala, mas opta por manter isso em segredo, planejando surpreender Gongchu mais tarde. Embora Gongchu a pegue falando com Qianchu, Xiaoyin o tranquiliza, garantindo que seus sentimentos por ele mudaram e que ela deseja estar com Gongchu.
Depois disso, Gongchu a apresenta publicamente como sua esposa e a leva para ver uma chuva de meteoros. Durante esse momento especial, ele compartilha uma lembrança dolorosa da morte trágica de seu irmão, que ocorreu quando ele estava a caminho de assistir a uma chuva de meteoros com ele. Gongchu revela que ainda se culpa por não ter cumprido a promessa de assistir juntos. Enquanto está hospedada em um hotel, Xiaoning ouve sobre um assalto no qual vários passageiros desapareceram, incluindo Qianchu. Nesse período, Lu Qi, mãe de Gongchu, chega depois de saber do relacionamento de seu filho. Fria, ela apresenta a Xiaoning uma lista de mulheres que considera apropriadas para ele, deixando claro que Xiaoning deveria se afastar. Porém, Xiaoning se mantém firme, acreditando ser a única capaz de trazer verdadeira felicidade a Gongchu. Com a interferência de Luo Qi, Xiaoning é obrigada a ter aulas com vários tutores, ficando exausta. Ao ver seu estado, Gongchu decide levá-la para relaxar, mas se ausenta brevemente para uma reunião. Durante esse tempo, Xiaoning avista alguém à distância e, acreditando ser Qianchu, decide seguir a pessoa, apenas para perceber que estava enganada. Enquanto isso, Gongchu começa a se preocupar e, junto com seus homens, a procura, mas só encontra o celular dela. Xiaoning foi sequestrada por Shiji, que a culpa por arruinar sua família e casamento, entregando-a a um grupo de homens. A cena seguinte mostra Xiaoning acordando com Gongchu ao seu lado, assegurando-lhe que está segura. Ele jura se vingar de todos os que a machucaram, incluindo sua mãe, que esteve envolvida no ataque. Xiaoning confronta Luo Qi, afirmando que os homens não a machucaram, mas Luo Qi a ignora, afirmando que ninguém acreditará nela, nem mesmo Gongchu. 3 semanas depois, Xiaoning faz um teste de gravidez, que resulta positivo. Ao contar a Gongchu, ela se entristece com sua reação inesperada. Ele a leva imediatamente ao médico para confirmar a gravidez, e ao descobrir que ela está grávida de 3 semanas, fica furioso, suspeitando que o bebê possa ser fruto da agressão. Xiaoning fica profundamente magoada com a descrença de Gongchu. Quando Gongchu lhe oferece uma bebida, Xiaoning percebe que ele está tentando fazer algo para interromper sua gravidez e se recusa a beber. A partir desse momento, ele começa a chegar em casa embriagado com frequência. Em uma dessas noites, ele cai nos braços de Xiaoning e, vulnerável, expressa seus sentimentos. Eles acabam se reconciliando. Xiaoning então sugere que Gongchu procure tratamento para seu transtorno. Embora ele resista inicialmente, ela consegue convencê-la. No entanto, para sua surpresa, a médica responsável é Mona, uma das mulheres que Luo Qi considerava ideal para Gongchu. Mona sugere que ela fique próxima para monitorar o progresso de Gongchu, e apesar de relutante, Xiaoning concorda por desejar a cura dele. Durante o lançamento de seu novo quadrinho, Xiaoning passa por um momento de estresse quando seus guarda-costas se envolvem em um acidente e acaba desmaiando. Felizmente, não há risco à sua saúde. No hospital, uma amiga visita e conta a história de uma garota que fingiu amizade para interferir em um relacionamento. Preocupada com essa possibilidade, Xiaoning decide deixar o hospital para encontrar Gongchu, mas acaba o flagrando dançando com Mona. Furiosa, ela confronta um homem que acredita ser Gongchu, mas percebe que se enganou. Gongchu, na verdade, estava preparando uma surpresa para ela e aproveita o momento para pedi-la em casamento, o que Xiaoning aceita felizmente. Mais tarde, ela confronta Mona, acusando-a de ser manipuladora e de estar interessada em Gongchu. Mona, fria, responde que não vê Xiaoning como uma rival e que está empenhada em ajudar Gongchu a se curar, acreditando que, uma vez saudável, ele deixará de amar Xiaoning. Nos dias seguintes, Xiaoning nota que o comportamento de Gongchu está mudando e questiona Mona. Mona apenas insinua que Gongchu percebeu que já não sente amor por Xiaoning. Aos poucos, ele começa a se afastar, até pedir que Xiaoning assine um documento para encerrar o relacionamento. Ela hesita, mas acaba concordando depois de vê-lo com Mona em um momento íntimo. Antes de ir embora, ela diz a Gongchu que ninguém a magoou tanto quanto ele. Xiaoning volta a viver em seu estúdio, mas um dia sofre uma dor intensa e desmaia. Ao acordar no hospital, lembra que alguém a levou até lá, mas não sabe quem. Ela descobre que foi Gongchu, arrependido pelo fim do relacionamento. Quando ele decide procurá-la, Gongchu recebe a notícia de que Xiaoning foi sequestrada. Lu Qi é responsável pelo sequestro, planejando mantê-la cativa até que ela dê à luz seu neto. Ao descobrir que sua mãe é responsável pelo sequestro,
Gongchu a confronta e jura que fará o possível para encontrar Xiaoning. Meses depois, um médico visita Xiaoning e revela que planeja reuni-la com sua família biológica, informando-a de que ela tem um irmão gêmeo, o que a deixa desconfiada. Apesar de tudo, Xiaoning decide que tentará escapar após o parto. Certa noite, ela ouve rumores de que Gongchu está noivo de Mona, o que a abala profundamente, desencadeando o início do trabalho de parto. Enquanto isso, Gongchu finalmente descobre o paradeiro de Xiaoning, mas ao chegar, descobre que ela já havia desaparecido. Quando acorda, Xiaoning encontra Tianchu ao seu lado. Ele explica que conheceu seu irmão gêmeo e que ao nascer, uma enfermeira o levou. Infelizmente, o irmão morreu em um acidente de avião, onde Tianchu foi o único sobrevivente. Desde então, ele trabalha para a família de Xiaoning. Ele também revela que, embora tenha tentado salvá-la, não conseguiu resgatar seu bebê, pois o mordomo de Luoti levou a criança. Um ano depois, Xiaoning herda a fortuna de seus pais biológicos e se torna uma jovem herdeira. Em uma das compras, ela reencontra Gongchu e lhe diz que o odeia. Gongchu, porém, está decidido a reconquistá-la. Uma noite, ao tentar falar com Xiaoning, ele sofre um grave acidente de carro. Durante sua recuperação, Gongchu explica que só ficou noivo de Mona para manipular sua mãe a revelar onde Xiaoning estava, mas quando chegou ao local, já era tarde demais. Gongchu também revela que sua atitude fria antes foi causada por Mona, que descobriu um segredo sobre seus irmãos. Eles mantinham um relacionamento secreto. Apesar das explicações, Xiaoning ainda reluta em perdoá-lo, o que leva Gongchu a sequestrá-la em um último e desesperado gesto de amor, pedindo-a em casamento. A cena então avança para o casamento dos dois, enquanto Mona, afastada, promete vingança. 2 anos depois, no aniversário de Gongchu, Luoti aparece de surpresa com Mona, o que irrita Gongchu, que exige que Mona se afaste. Em seguida, Xianchu traz notícias preocupantes. O pai de Xiaoning foi preso sob circunstâncias misteriosas. Inicialmente, a mãe de Xiaoning concorda em deixar que Gongchu resolva a situação, mas, ao ver notícias revelando que seu filho e o irmão de Gongchu tinham um relacionamento, ela reconsidera. A divulgação também expõe a condição de Gongchu, e ele assiste, furioso, sua empresa começar a ruir. Desolado, Gongchu sai de casa e algumas horas depois é informada de que ele desapareceu. Para piorar, ela recebe a trágica notícia da morte de seu pai, e as suspeitas recaem sobre Tianchu. Em busca de respostas, ela o confronta. Tianchu confirma a morte de seu pai e confessa que não conseguiu salvá-lo. Ele também revela que sua mãe, tomada pela dor, tirou a própria vida. Chocada, Xiaoning desmaia. Ao acordar, pega a arma que Gongchu lhe deu e ameaça Tianchu. Pressionado, ele admite que orquestrou tudo para controlar a família e mantê-la por perto. Quando percebe que Xiaoning não vai atirar, ele a golpeia, deixando-a inconsciente. Nos dias seguintes, Xiaoning afunda em depressão, especialmente após ouvir rumores sobre a suposta morte de Gongchu. Certo dia, a casa é atacada por homens leais à família de Gongchu. Xianchu tenta fugir com Xiaoning, mas ela se recusa, afirmando que preferiria morrer a fugir com um assassino. Vendo a determinação dela, Xianchu revela que Gongchu está vivo e que ele não teve envolvimento em seu desaparecimento. Nesse momento, Fengda chega e resgata Xiaoning. Anos depois, Xiaoning viaja para o exterior para ver seu filho, que está sob os cuidados de Luoti. Ela decide trazê-lo de volta à China e, para sua surpresa, reencontra Gongchu, que, embora vivo, parece uma pessoa diferente. Ela o confronta, perguntando por que ele nunca tentou encontrá-la. Ele explica que estava ocupado resolvendo problemas na empresa e que agora está completamente recuperado. Durante uma coletiva de imprensa, Xiaoning anuncia inesperadamente que quer se separar, surpreendendo Gongchu. Ela explica que não o vê mais como o homem por quem se apaixonou e o acusa de ter negligenciado o próprio filho, o que resulta em uma batalha judicial pela custódia. Em uma visita discreta ao escritório de Gongchu, Xiaoning descobre que ele havia sido manipulado por Mona, que o submeteu a tratamentos para alterar sua personalidade. Nesse momento, Gongchu a surpreende e ela tenta se desculpar, mas ele diz que discutirão isso mais tarde. De repente, o filho deles é sequestrado, e para resgatá-lo, eles precisam cumprir uma série de tarefas. Os dois acabam forçados a permanecer juntos em uma casa, aguardando instruções sobre o paradeiro do filho. Xiaoning desconfia de um homem misterioso que compra regularmente suas pinturas, mas ela nunca viu seu rosto.
Enquanto esperam, Xiaoning e Gongchu finalmente se reconciliam. Ao amanhecer, eles encontram o filho em segurança e o homem misterioso que organizou tudo para aproximá-los observa o reencontro. Logo é revelado que ele é, na verdade, irmão de Gongchu, encerrando a trama. Moral da história: se você se ver envolvido com um bilionário com problemas de personalidade, lembre-se de que sempre pode haver reviravoltas inesperadas. Então, segure firme e talvez evite festas com milionários.